mundo tá preparado para tomar ayahuasca? Porque às vezes eu vejo que talvez eu não esteja tão preparado, outras pessoas talvez elas tenham algum problema com alguma psicopatologia e não possam usar. Todo mundo pode usar de fato a ayahuasca? Tu falou agora há pouco que tu saiu do teu corpo, como é que isso é possível? Vamos lá, o que a pessoa sente depois de tomar ayahuasca? Se colocar um aparelho medindo as sinapses cerebrais, imagina que você teria uns 5% de sinapses no cérebro. Quando você toma o chá, você atinge 70%, então você não perde a consciência, você ganha consciência. A ayahuasca ela está ligada a uma religião ou ela é uma medicina fora da religião e está mais ligada à espiritualidade? Em algum momento eu posso ir lá já enviesado por alguma coisa que eu quero corrigir na minha vida ou a medicina ela sempre vai mostrar aquilo que é preciso? Eu passava a mão naquele piso, a vontade era de beijar, de lamber aquele chão e dizer assim, como é bom estar aqui, vivendo tudo isso, sentindo. As pessoas precisariam sentir isso pelo menos uma vez na vida. Eu era ingrato, reclamava da vida, sabe? A pessoa que está lá, por exemplo, que ela usa cocaína, por exemplo, para sentir prazer, ela não sabe o que é sentir prazer de viver. Você chegar em casa, olhar para tua família, sentir, sabe, prazer de estar vivo, de ver eles ali, Não tem explicação. As pessoas deveriam se permitir, pelo menos uma vez na vida, conhecer. Theo Mores é terapeuta, hipnoterapeuta, condutor de cerimônias xamânicas e fundador do Instituto ME. Hoje, nesse episódio, falamos sobre cura interior, expansão da consciência, reprogramação mental e o impacto profundo da ayahuasca em traumas, vícios e bloqueios, além de entender como alcançar um estado de vibração elevada através da medicina. Esse daqui é uma microdose de ayahuasca. Como é que ela funciona? Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Theo, quais são os benefícios da ayahuasca para minha vida? Ela vai trazer para você a clareza sobre toda a sua vida. É como se ela pega e começa um filme da tua vida. Porque para nossa mente não existe passado, presente e futuro, né? É tudo uma coisa só. Então, todo o resultado que você tem hoje na tua vida, ele é baseado em tudo que você viveu. Então é como se hoje você vive um somatório de tudo que você experienciou. E desde lá da infância, quando você tem 2 anos de idade, a neurociência já mostra que você criança olha para o teu pai e para tua mãe, você só na fisionomia deles você já sabe se você está sendo aprovado ou reprovado. Então você imita o pai e olha para a mãe, né? Para ver se a mãe aprova. Aí você imita a mãe, olha para o pai para ver se o pai aprova. E daí você vai virando um somatório dos dois. E vai construindo a tua verdade, as tuas verdades, os teus castelos internos, que seriam as tuas verdades, desde relacionamento, né? Então, quando a gente faz uma pergunta assim, por que você gosta da sua esposa? Você vai dizer, vai vir várias perguntas racionais, só que tudo tem algo emocional bem mais profundo. E daí, quando a gente começa a consagrar a medicina, a gente começa assim, meu Deus, eu não acredito que eu faço isso por causa daquilo que aconteceu lá atrás. Então, ela vai te provocar um autoconhecimento sobre você mesmo, sobre a tua vida. Às vezes a gente está vivendo a vida no automático, que eu costumo dizer que a gente acorda e vai, e a gente vai fazendo as escolhas, na maioria das vezes, automaticamente, sem perceber. É como se a gente está embarcado num cavalo, o cavalo está toda a vida indo para cá, e você acha que está no controle.
Só que 90, 95% das suas escolhas é automático, baseado no teu passado. E muitas das vezes você está tomando decisões baseado em verdades que os outros te falaram durante a tua vida. Às vezes você está defendendo ideais que nem são seus. É verdade. Tem toda a razão, porque na maioria, como tu falou, né? Na maioria das vezes a gente sempre tá vivendo no automático e a gente vai deixando até os nossos próprios pensamentos no automático, não só as nossas ações, né? Sim. Mas dentro ali da ayahuasca, né? Na consagração, o que acontece com a pessoa? Porque eu já falei aqui pro público, eu tô louco pra consagrar, eu só tenho algumas desculpas onde que eu tenho que quebrar elas pra que eu consiga ir lá e consagrar de verdade. Então eu queria entender de fato o que se passa na cabeça. Pode ser até uma experiência sua. O que se passa na tua cabeça? Quais são os sentimentos? O que tu vê? Tu falou agora há pouco que tu saiu do teu corpo. Como é que isso é possível? É difícil, né, a gente conseguir mensurar algo de sair do corpo, né, através das nossas falas, só sentindo no momento, Só né? sentindo. Mas vamos lá, o que a pessoa sente depois de tomar ayahuasca? Com relação à sensibilidade no corpo, Olha, tudo. tá. Quando a gente vai sentindo a força da ayahuasca, para mim, né? Quando eu vejo que tá chegando, eu sinto uma dormência na boca. É como se eu sentisse todos os dentes na carne da minha boca. Sinto uma dormência, né? Uma das coisas que ela provoca, vamos supor assim, ó, agora quando que a gente chama na hipnose do estado de vigília, que a gente tá aqui no atenção plena, né? Eles, se colocar um aparelho medindo as sinapses cerebrais, imagina que você teria uns 5% de sinapses no cérebro, né? Quando você toma o chá, você atinge 70%. Então você não perde a consciência, você ganha consciência. Você tá ali, deitado no teu colchonete ou sentado, né? Você fechou os olhos, você vai para a tua experiência. Você abriu os olhos, você tá aqui. Dependendo das situações que ela tá te trazendo ali, que às vezes a nossa mente tenta fugir pra gente não... muitas coisas a gente não quer olhar, entendeu? Só que quando ela começa a trazer, às vezes a gente abre os olhos, tenta... Não quero saber disso, por exemplo, né? E tem pessoas que, dependendo o nível de efeito, de força, que a gente chama estar na força, né? Quando você está no efeito. É de olho aberto, é de olho fechado, não tem pra onde fugir. Muitas vezes as pessoas me chamam ali e perguntam assim, como é que eu saio disso, né? Aí eu falo pra pessoa, mas você não tem que sair disso, isso aí é o que você tem que olhar e entender. Então, ela provoca também, ela amplia todos os teus 5 sentidos. Então, você sente tanto o frio quanto o calor em excesso, né? Você vai sentir o teu paladar muito aguçado, tanto que quando você vai tomar uma segunda dose, você vai sentir em dobro o amargo do chá. A tua visão fica muito sensível e ela provoca, eu sempre faço essa explicação lá antes da cerimônia, né, para as pessoas não se assustarem, né? E ela provoca como se fosse um relaxamento no teu corpo. Você tem o controle, mas você sente o teu corpo pesado, ao ponto de você levanta o braço fica trêmulo assim, não tem? Às vezes você tenta levantar para ir no banheiro, o colchão, o corpo tá tão relaxado que a gente sente dificuldade de levantar. Então, muitas vezes durante a experiência, a gente ajuda a pessoa a levantar, né? Acompanha ela até no banheiro, espera ela usar o banheiro, traz ela de volta no colchonete, a gente dá todo esse cuidado durante a consagração. Sim, e o visual, né, que tu falou de todos os sentidos, e o visual? Porque assim, ó, quando tu me falou que tu saiu do teu corpo, cara, eu não consigo nem mensurar isso na minha cabeça. O visual, como é que é? Depois de você consagrar várias vezes, tem situações que se você desenhar, você não consegue explicar para as pessoas. Que são as famosas mirações. Então, vou dar um exemplo de uma miração que eu tive um dia. Na época eu estava tentando fazer um regime e não conseguia, e ficava naquela luta do peso, né?
É difícil só de lembrar, a gente já começa a vir, vem as emoções, né, com Ah. relação àquilo no dia. Então, durante a minha experiência, eu comecei a. Era como se eu via assim, um fazendeiro querendo derrubar uma mata. E tava os índios defendendo aquela mata. E eu fiquei no meio daquilo. E daí eu assim. Tá, mas eu assim, o que que tem a ver? O que que é isso que eu tô vendo aqui, né? Eu tentando entender aquilo, né? E os índios gritavam dizendo que o fazendeiro era esganado. Mas isso tu tá ali vivenciando aquilo. Aquilo é real, assim. E aí eu perguntei assim, tá, mas por que que e daí eu disse assim, por que que vocês estão nessa briga, né? Aí ela me jogou na pele dos índios. Fez eu sentir toda a dor deles por causa do derrubar a mata, né? E fez eu, como é que eu vou dizer? E ela me jogou na pele das plantas. Como se eu virei a árvore lá. E eu sentia a vibração das plantas ali, não tem por causa da destruição. E daí na hora eu perguntei assim, tá, mas por que que ele é tão esganado? Aí ela me jogou na pele do fazendeiro. Eu senti toda a gana dele. Sabe o que que é tu sentir? Eu viro fazendeiro. E daí tu tenta. E daí eu perguntei assim, tá, mas por que que você não prepara? Era como se eu tivesse dele, ele era eu, mistura tudo assim, é muito doido, né? Daí eu perguntei, por que que você não prepara essa terra aqui para produzir mais, para não precisar derrubar a mata, né? Aí ele disse, não, eu já fiz tudo que tinha para fazer na terra, não tem como aumentar a produção, né? Aí eu assim, tá, e por que que você é tão esganado assim? Aí ele assim, é como se ele olhou para mim assustado, eu esganado não sou eu, é a demanda. E daí ela foi mostrando toda a doutrinação que a gente sofre durante a vida para consumir mais do que o necessário. Aí mostrou as várias situações e daí aí eu assim, tá, beleza, entendi. Mas e o que que eu tenho a ver com isso? Pois é. Sabe, a Aham. gente. Aí ela disse assim: você é responsável por isso aqui. E daí começou a mostrar as situações onde eu comia carne. Uma coisa, eu ainda como carne, né? Mas uma coisa é a quantidade que eu comia. Sabe, eu era muito luxento com relação a. Eu não comia comida requentada, sabe aquela. Uhum. Eu era muito mimado nesse sentido. E daí a gente foi mostrando todas as situações aonde eu desperdiçava, onde eu era. E daí disse assim: ó, você é responsável por isso aqui, você é cúmplice. Só que quando a gente tá na força ali da ayahuasca, aquilo. Tu sente com uma intensidade tão forte as emoções. Eu chorei umas 3 horas da culpa que eu senti. E daquele dia em diante, eu perdi 12,5 quilos. Sem fazer regime, sem nada. Simplesmente eu fui fazendo. Diminuir a quantidade de carne, mudou assim a quantidade. Hoje, né? A minha esposa até. Se ela me conhecesse lá atrás, eu acho que ela me batia, assim, porque eu não. De tão chato que eu era pra comida. Hum. Essa tua experiência que tu foi falando, eu sou muito lúdico, né, na minha mente. Eu vou criando a estrutura da tua história na minha cabeça e infelizmente, eu não consigo me pôr no teu lugar, mas é incrível a forma como tu se coloca no lugar dos índios ali que tava e do cara que tava querendo toda aquela Durante parte. a tua experiência, quando ela te leva numa situação, vamos supor que você viveu, você hoje não se dá com. Dá um exemplo hipotético assim. Imagina que você não gosta do teu tio, né? Você não se dá com aquele tio e você não entende por quê, sabe? O santo não bate, né? E daí, às vezes, durante a cerimônia, vamos supor que você vivenciasse uma situação lá da tua infância onde o teu tio bateu na tua mãe, numa discussão entre irmãos lá.
E você viu a tua mãe chorando e tal, e daí a gente pega tudo aquela raiva do tio, e daí hoje, só de olhar para ele, né? Só de olhar ele quando entra a informação da imagem dele, né? Através dos teus olhos, engatilha toda aquela mágoa, aquela tristeza, e aquela raiva que você tem, e daí você não consegue se relacionar com aquela pessoa. E você não entende de onde que vem. Então ela te traz isso à tona. Aí quando você vivencia aquilo, imagina que tá lá a sua mãe apanhando, o teu tio brigando, você pequenininho ali, você tá sentindo, ali a incapacidade de não conseguir defender a mãe, a raiva do tio, tudo junto. E daí, dependendo da situação, ela faz você sentir é como se ela te joga na pele da tua mãe, faz você sentir, entender o que ela carrega e por que eles estão tendo aquela briga, joga você na pele do teu tio, e daí você entende, porque lá na infância, quando você é uma criança, você não quer nem saber, você só quer defender a tua mãe, entendeu? E daí ela faz você sentir todas aquelas pessoas naquela cena. E daí faz você reinterpretar na marra. E daí você vai colocar para fora, dependendo da situação, se for muito pesada, você vai acabar descarregando aquela emoção. Às vezes você vai ter um vômito, às vezes você vai chorar muito. É onde acontecem as limpezas, né? É tipo uma cura, tu tá se curando daquela Sim. dor? Sim. E quando tu fala ela me mostra, ou ele, então, né? Ou a força me mostra. O que é ela? Eu sei que é a ayahuasca, mas existe algo espiritual por trás ou é apenas uma condição da tua cabeça que te mostra as coisas que tá acontecendo? Ou é uma questão realmente espiritual da ayahuasca? A ayahuasca é um espírito. É? Tá. Eles costumam de falar a rainha. Como é que eu vou dizer? A rainha Madrecita, né? Como também tem a mãe Jurema, né? Eu quero falar sobre isso, mas vamos continuar na ayahuasca. Jurema. Para te entender, numa experiência que eu tive, onde eu estava sentado no colchonete dentro do espaço durante a cerimônia, a Jane estava conduzindo a cerimônia naquele dia, né? E eu tô ali sentado, de olhos fechados, porque a gente enxerga com o terceiro olho, né? E daí, no meio de um monte de mirações coloridas, eu vi uma mulher vindo, toda de... Era como se ela fosse uma mulher, uma árvore toda verde, né? E ela parou ali na minha frente e ficou me olhando. Ela não falava com palavras ali, eu entendi que aquela era a rainha, que o Santo Daime costuma falar, né? E durante o tempo que ela ficou na minha frente me olhando... aquele dia eu tive um entendimento assim, que ela representa o planeta. Imagina que todos nós estamos aqui sob a tutela dela. E ela espelha para nós tudo, todo o reflexo da nossa própria energia. Tudo que você emana, volta. Igual quando era pequeno e gritava no mato lá e vinha aquele eco de volta. Mais ou menos assim. E ali eu pude perceber, assim, segundo... É como uma telepatia foi pra mim ali naquele momento. Não era uma conversa falada, né? Foi me vindo todo o entendimento, assim, de que... Imagina que todos nós somos filhos dela, né? E ela é como uma grande mãe. E imagina que eu te encontro ali na rua e eu te bato, eu te faço mal e etc. Você acha que essa mãe vai deixar passar batido? Você deixaria passar batido se alguém lá na rua bater no teu filho ou na tua filha? Então, me fez entender aquilo que a gente estuda sobre a evolução, sobre as vibrações, que imagina que nós vamos passar aqui 10 encarnações para atingir o objetivo que a gente vai atingir. E imagina que eu aprendo
mil e uma coisas para tentar me manter numa situação de conforto. Ou me blindar para que nada de ruim aconteça comigo. Então, aquele que vai, caminha e vai aceitando o que a vida traz, ele chega mais rápido lá. E aquele que se mantém numa falsa ilusão de controle pode ficar 20, 30, 40 encarnações. Entendi. E então a ayahuasca ela tá ali para te guiar de alguma forma, para que tu consiga lidar melhor com a tua vida, para que tu possa reencarnar de uma forma melhor, seria isso? Ou ela só é uma questão mais aqui, ó, eu vou resolver a tua vida aqui aonde que tu está agora? As consagrações com a ayahuasca, elas trabalhar vão trabalhar as tuas questões, ela vai funcionar como um espelho para você mesmo. Quando você consagra, você mergulha para dentro de você, você não vai para fora, você vai para dentro, né? E como é que eu vou colocar? À medida que você vai se enxergando e vai se melhorando, sabe aquilo que Jesus falava lá que, tipo assim, aproveita para perdoar o teu irmão enquanto você tá em vida, porque depois que você partir não Uhum. tem mais, vai ficar só a dor e o arrependimento, né? Então, imagina que você cresceu a vida inteira repetindo o que o seu pai fazia com a tua mãe. Né? Como a gente vê pessoas repetindo o padrão de trair a esposa, né? Porque o pai traía a mãe. Aí no fim ele faz a mulher se sentir igual à mãe dele e repete o padrão que o pai repetia. Ele nem percebe aquilo, é automático, é o normal dele. Ele cresceu vendo os pais se traírem. O pai traía a mãe, né? Entendeu? É como se ele aprendeu a trair com o pai. E aí imagina que ele fica repetindo aquele padrão sem enxergar isso, naquela ilusão de que eu sou pegador, eu sou garanhão e a vida é assim mesmo. E daí, quando ele desencarna, que ele toma consciência de que ele passou uma vida inteira machucando a pessoa que mais cuidou dele, o arrependimento e o sofrimento que ele vai ter vai ser muito. É onde as pessoas ficam numa vibração umbralina, né? Que nem a espírita fala, né? Então, à medida que a gente vai se corrigindo, então vai facilitar muito a tua passagem. Não que a consagração tenha essa finalidade, mas é uma coisa que eu percebo. Ah, entendi. Eu vejo que as pessoas que vêm aqui no meu podcast ou que a gente vê na internet, a gente percebe o quanto a ayahuasca te ajuda, né, a melhorar as tuas questões da tua vida, das tuas relações com as outras pessoas. Se eu fosse olhar para a ayahuasca, eu acho que ela é uma medicina natural de relações, para tu melhorar a tua relação com as pessoas que tem na tua volta. Seria isso, mais ou menos, porque dificilmente eu vejo relatos onde que a pessoa sai da ayahuasca com um ego mais elevado. Não tem isso. É sempre o ego quebrado para que tu consiga ressoar melhor com as outras pessoas. Então eu vejo que a ayahuasca é uma medicina do amor. As pessoas falam muito sobre isso, né? Mas nada adianta tu ir lá fazer a ayahuasca se tu não depois resolver os teus problemas. Tu vê muito disso, das pessoas indo lá no teu instituto para tomar a ayahuasca, só que elas acabam não resolvendo seus problemas depois e voltando para consagrar e fica nesse loop sem resolver esse problema? É onde a gente fala que tem pessoas que querem interpretar as coisas do jeito que elas acham certo. É onde a gente costuma dizer que a pessoa viaja na maionese. Eu vou te dar um exemplo para você entender. O irmão consagrou, se viu numa vida passada onde ele era um rei e todo mundo tinha que
tinha que respeitar a vontade dele. Ele tinha que ser servido, era só a vontade dele que valia e ele descartava as pessoas, ele matava as pessoas, mandava matar quem era contra a vontade dele, né? E mostrava assim que as únicas duas pessoas que faziam ele amolecer o coração era a mãe e a irmã, se eu não me falha a memória, assim, né, na época. E daí, ao mesmo tempo, durante a experiência dele, ele vivenciou o animal de poder dele, né, que tem muito a ver com a personalidade da pessoa, como a pessoa se posta, como a pessoa se apresenta, né? E daí, no caso dele, era o leão. Fez ele sentir a força do leão, como se ele fosse o rei da selva, como se ele fosse forte como o leão, porque daí traz aquilo do teu inconsciente para você sentir na pele. A força, a coragem, tudo aquilo que o leão traz, você sente na pele ali, é como se traz do teu inconsciente pro teu consciente. Para você sentir isso no teu dia a dia. E aí, o irmão ele enfrentava um problema que ele estava numa guerra, no casamento dele numa briga, né? Entendeu? E eu até conversei com ele e tal, né? Expliquei para ele que tipo assim, que ele tem, ali mostrou de onde que vem esse comportamento, essa maneira de se comportar na vida, sabe? Como se todo mundo tem que me engolir, a minha mulher tem que me engolir, né? E daí eu disse assim, ó, você tem que entender que você tem a força daquele leão, só que você não tá na selva e hoje você não tem mais rei. Ou você muda isso, né? Ou agora você vai ser chutado para fora de casa. E quebrou a cara umas vezes, a mulher mandou embora. Sabe, tem pessoas onde a gente diz assim, a pessoa não quer compreender, entendeu? A pessoa não quer aceitar o porquê que tá trazendo. Ali ela tá espelhando para a pessoa por que que ele é assim. De onde que vem? Entende? Às vezes vem muito antes, né? Do que essa infância, essa vida agora. Ah, imagina, né? A pessoa tem que ter o discernimento de tentar resolver a vida depois, né? É que nem tomar a ayahuasca e esperar que ela resolva por si só. Ela não vai resolver, né? Ela não vai pegar tua mão e falar assim, olha só, pede desculpa pra tua esposa, né? Ela não vai. Tem que ser tu. Mas me diz assim, ó, todo mundo tá preparado pra tomar ayahuasca? Porque às vezes eu vejo que talvez eu não esteja tão preparado, outras pessoas talvez elas tenham algum problema com alguma psicopatologia e não possam usar. Todo mundo pode usar de fato a ayahuasca? Casos de esquizofrenia não pode, né? Pessoa que tem predisposição, foi diagnosticado, não pode tomar. Por isso que, por exemplo, a pessoa vai entrar em contato para passar pela experiência, eu vou fazer uma anamnese com a pessoa, ela Legal. vai responder várias perguntas, eu vou olhar os medicamentos que ela toma, se a pessoa tem Parkinson, não pode, se a pessoa tá a pessoa tem que estar com a pressão regularizada, no caso, né? Estabilizada é a palavra. Agora, se a pessoa está numa crise de pressão alta, não pode. Se a pessoa fez cirurgia cardíaca, por exemplo, o meu pai não consagra, né? Porque ele fez cirurgia cardíaca. Então, a pessoa não pode tomar. A pessoa tem um marca-passo, tem vários casos, né? Tem muitos medicamentos que a pessoa é obrigada a interromper dias antes. Dependendo da condição clínica, às vezes a pessoa vai ter que conversar com o médico, né, dela, para o médico autorizar. Entendi. E dentro não, antes da consagração, existe alguma preparação que eu preciso ter? Porque eu já ouvi falar, pô, fica 7 dias sem sexo, 7 dias sem comer carne, 7 dias sem comer fast food. Como é que funciona a parte do antes da consagração? Outro dia eu ainda vi alguém relatando num lugar lá que isso aí é crença, né? Eu já fiz a dieta, sei a diferença. Já não fiz a dieta, sei a diferença. Então, é literalmente assim, você se abster dos teus desejos carnais para ter uma elevação e uma conexão com algo superior. Como se você fica preso nos chakras de baixo, né? Uma energia mais terrena, ou você expande
pra cima, né? Tá, então A conexão. tá. Então a questão de tu fazer essa pequena dieta é para que tu consiga se conectar melhor na consagração ali. Sim, melhora a conexão, e também melhora, como é que eu vou dizer? Se você tá com o teu corpo muito pesado com relação à comida, você vai passar por muita limpeza. Então imagina que você vai lá e come uma feijoada na sexta-feira e vai tomar o chá no sábado, vai te dar muita diarreia, vai dar muito vômito e isso vai atrapalhar completamente a tua concentração. É, e pode ainda ter a bad trip, né? Porque ó, vai estar ali vomitando, o cara vai se sentir mal por estar vomitando e vai ficar naquele loop também, né? Tem essa questão, né? Não, Não? não. Mas por quê? Tipo, na minha ideia é que se a pessoa tá ali na força e começa a vomitar, talvez ela se sinta mal por estar vomitando naquele momento. Ou não tem. Olha, quem consagra a medicina da ayahuasca, o vomitar é normal acontecer, tá? É. É normal, dependendo da situação, é normal, é super normal. No começo, as primeiras 5 vezes que eu fui consagrar, eu ia vomitar no banheiro porque eu tinha vergonha de vomitar no baldinho no meio do grupo e tal, né? E daí até nisso ela me quebrou um dia com relação às vergonhas, sabe? Vergonha de falar. Eu ia embora, eu costumo dizer assim, quando acaba que a gente passa com o microfone vendo quem quer relatar um pouco da experiência, muitas pessoas com vergonha, né? Uhum. Eu sempre relato assim, eu no começo eu ia embora, eu queria falar, mas vinha na minha cabeça assim, eles vão achar que eu tô louco se eu falar, entendeu? Uhum. E eu ia embora naquela guerra interna, né? Por que que eu não falei? Era pra mim ter falado, né? E depois de umas 5 vezes eu comecei a me perguntar, por que que eu não falo? Por que que eu não me expresso, né? E daí eu comecei a contar as minhas experiências. Entendi. E destravou até nisso, entendeu? Da pessoa falar em público, né? Pois eu fico imaginando assim, em algum momento eu posso ir lá já enviesado por alguma coisa que eu quero corrigir na minha vida, ou a medicina ela sempre vai mostrar aquilo que é preciso? Olha, se você vai fazer qualquer tipo de terapia, você enxergou um problema e você quer resolver aquele problema. Isso. Se você, quando você vai tomar o chá, eu costumo dizer assim, eu quero muitas coisas, só que Deus sabe o que eu preciso e vai vir aquilo que eu preciso. Então, principalmente nas primeiras vezes, nas primeiras 5 vezes, isso vai depender muito do tipo de pessoa, de vida que a pessoa leva, né? Mas as 5 primeiras experiências, ela vai olhar para aquilo que é mais importante na tua vida. E à medida que você vai resolvendo essas questões, vai olhando para essas questões, como é que eu vou dizer, você consegue colocar intenções. E daí é legal perceber muito as situações que tiram a tua paz, por exemplo. Sabe aquelas situações do dia a dia que te incomoda, um bloqueio que você tem, e daí você consegue assim, faz oração a semana inteira, né? Eu aconselho as pessoas, né? Faz oração durante a semana, pedindo, né? E aí vai vir aquilo que você precisa. E vem também aquelas explicações que você busca. Uhum. Interessante essa parte da oração, né? Porque a ayahuasca. Intencionar, né? Tudo que É, você coloca, intenção. mas me diz, a ayahuasca ela está ligada a uma religião ou ela é uma medicina fora da religião e está mais ligada à espiritualidade? As pessoas que vão no espaço lá, né? Pelo menos nós lá, né? A gente não coloca doutrinação para ninguém, Legal. tá? Com relação à religião, o que a medicina vai fazer? Vai fazer você respeitar tudo. Fez eu sentir vergonha do católico que eu era. Né? Eu era uma pessoa que eu ia na missa, comungava, eu nem sabia o que era comungar, né? Eu fui entender na ayahuasca. E a gente saía pela porta e continuava fazendo tudo igual, né? Fazendo tudo errado.
Entendeu? Era como se tu vai lá, se faz uma cara de cachorro abandonado para Deus e diz, pede perdão, né? Pedir perdão é muito fácil. Se você não mudar, vai ficar o quê? A vida inteira. Eu vou ali te dou um tapa na cara, amanhã eu vou lá e te peço perdão. Amanhã eu vou lá te dou outro tapa na cara, no outro dia eu vou lá e te peço perdão. Vai ser isso a vida inteira? Entendeu? Pedir perdão é muito fácil. Se a pessoa não mudar, não tem o que. Então, a gente faz ali. Eu explico assim. Desde o momento que eles vão apanhar as plantas na natureza, né? Eles pedem permissão para a Mãe Terra. Isso é legal. Normalmente, num feitio do chá leva de 14, tem feitios que duram 8 dias, feitios que duram 15, feitios até de 30 dias. Feitio é a preparação. A preparação. Tá. Então, eles fazem. Normalmente, as mulheres lavam a folha da chacrona, os homens maceram o jagume, né? Então, eles tomam o chá, eles cantam, eles rezam durante todo o feitio. Então, eu costumo dizer assim, ó, quando você toma o chá, não tem só uma química, vem toda uma energia espiritual que envolve a egrégora que a gente fala, né? Da mata, da floresta, né? Então, é muito normal você ter contato com os animais de poder, com o astral indígena, né? Os caboclo, cabocla, pajé, curandeiro, curandeira. Então, normalmente, quando você vai numa consagração, você vai se conectar com a egrégora da casa e com a sua própria ancestralidade. Então, você vai tomando consciência disso. Com relação a você ver ou não, vai depender muito da sua abertura. Eles nunca vão se mostrarem para te assustar. Eles quem? A espiritualidade e a tua ancestralidade, né? Você não vai ver um caboclo se aquilo vai te traumatizar e te assustar. Cara, que legal, porque assim... Agora os animais de poder você vê. Porque daí não vai contra as tuas crenças. Sim. Então a gente faz toda uma... Eu faço essa explicação, né? E eu digo assim, ó, eu vou fazer uma oração de abertura de acordo com a minha forma que eu acho de me conectar. Todo mundo a gente vai fazer uma oração do Pai Nosso e do Anjo da Guarda, que eu acho que é universal, não ofende ninguém. E só que eu quero que cada um tome o chá, vai deitar no colchonete e vai fazer a tua oração do teu jeitinho, seja para Jesus, seja para Nossa Senhora, seja para o Espírito Santo, seja para o teu guia, né? Entendeu? Não interessa, só faz a tua oração. Uhum. E naquele momento ali, se tu tiver aberto para essa questão, essa parte do espiritual, eles podem aparecer para ti ali, para te guiar em alguma questão, porque eu já ouvi relatos de pessoas que conversaram com Jesus, com Buda. Sim. E a primeira vez que eu consagrei na União do Vegetal, eu cheguei, não tinha nada, só tinha lá o mestre Irineu na parede lá, não tinha imagem, não tinha, ninguém falou de nada, eu nunca fui nunca fui devoto de Ganesha, de Buda, de nada, eu estudava alguma coisa, mas eu era muito leigo, né? Primeira experiência minha, assim, eu olhei, eu tava ali de olho fechado, sentado na cadeira, daqui a pouco eu olhei, eu vi a cabeça do elefante, assim. é Ganesha, né? Aí eu ali de olho fechado, assim, que é isso, meu Deus, né? E ele foi massageando no meu peito, assim, ó, como se ele fosse fazendo eu me entregar. E daí ele foi fazendo aquilo, assim, e eu fui. E eu me senti banhado numa luz, como se eu estivesse no colo de Deus. É a palavra, assim. Eu nunca me senti tão amado e pertencido na minha vida. E hoje, como eu já trabalhava com terapia, depois, durante a semana, eu fui entendendo que aquilo ali estava preenchendo o meu vazio de abandono da infância. Porque o pai e a mãe davam de tudo, mas não tinha o tempo pra gente, né? Sabe? A maioria das famílias é assim. E daí eu ficava
Era como se era uma falta. Eu vivia tentando agradar os outros com medo de ser abandonado. Aí aquilo acabou. E eu já tinha feito terapia para isso, já tinha feito regressão para isso, tudo, mas ainda tinha. Nossa, depois daquilo ali, então parou essa questão. Parou. Legal. Sumiu na minha vida todo mundo que eu precisava agradar. Na realidade, eu parei de agradar e eles vazaram. Ah, é. Vai acontecer, vai É acontecer. isso que acontece. É. Mas, cara, pô, de verdade, eu tenho que te agradecer, cara, porque eu adoro quando a pessoa vem aqui e ela conta um relato muito vívido, muito cheio de detalhes, porque isso entra na minha cabeça, eu vou criando a história. Infelizmente, eu não tô ali contigo. Eu adoraria estar ali contigo pra eu Sim. vivenciar o que tu vê. E aí eu vou criando essas histórias na minha cabeça. Mas isso é muito individual também das pessoas, né? E Sim. em questão de individual, alguém sozinho pode consagrar a ayahuasca ou ela sempre precisa estar perto de um instituto ou de outras pessoas para conseguir consagrar? Eu posso fazer sozinho? É um tema muito polêmico. Vai ter muitas pessoas que vão falar que eu tô tentando defender em grupo, né? Se você olhar para a natureza, nada cresce sozinho. Eu, durante a minha caminhada, a gente tem o spa, eu sirvo a medicina há 4 anos, né? Faz 4 anos agora, acho que esse mês que vem. Eu fazia todo sábado, né? Todo sábado eu tava lá fazendo a cerimônia. Então, no começo a minha esposa não conduzia uma cerimônia, né? Então não tinha como eu consagrar no grupo. A gente fazia uma consagração do pessoal que me ajudava no trabalho, numas 10 pessoas. E daí correria e acabou não dando mais. E daí eu me vi na obrigação de consagrar várias e várias vezes sozinho durante a semana. Eu ia lá no espaço, fazia toda a minha ritualística e tal, e eu consagrava. Das vezes, isso foi a minha caminhada, né? Não estou dizendo que o que eu estou falando é uma coisa correta, a verdade absoluta, né? De todas as vezes que eu consagrei sozinho, só tive experiências relacionadas ao trabalho, na casa. Com relação ao que tinha que fazer, o que tinha que mudar pessoas, isso que tinha que fazer, problema do fulano, do ciclano, era toda a vida assim. Na maioria das vezes não era eu, não era sobre mim. E todas as curas que eu tive, assim, e entendimentos, experiências, assim, incríveis, foi em grupo. Isso foi a minha... Não estou querendo dizer que a pessoa não possa consagrar sozinho, só que a pessoa na minha opinião, teria que uns 3 anos em grupo e depois a pessoa poderia, talvez, tentar, né? Aí a pessoa também vai ter que estudar tudo, um monte de coisa, não é só ir lá, botar uma playlist ali em casa, liga uma playlist e bota a música para rolar, né? Não é só... Tem toda uma preparação de ambiente, evocações e por aí vai. Não, com certeza. Até porque deve ser muito difícil tu também conseguir o líquido, né, da ayahuasca, né? Pessoa física, né? Hoje tem muitas pessoas vendendo na internet à torta e à direito. Isso que a gente vê que dá medo, porque muitas pessoas fazendo uso e pessoas comprando, começando a servir sem ter uma caminhada, sabe? Só para fazer dinheiro em cima de uma medicina, né? Não com relação ao dinheiro, pessoas que, tipo assim, eu vou lá, vou comprar 1 litro lá, né, tem gente no Facebook vendendo, e daí compra e se arrisca, né. Eu teve uma moça do oeste de Santa Catarina, ela entrou em contato, ela falou muito pra família dela, né, aí um dia a tia dela ligou pra ela e disse assim: "Onde é que tu estás indo lá, porque nós queremos ir lá. Porque nós compramos 1 litro, tomo eu, teu tio e não sei quem. Nossa. Quase morreram. Tiveram uma experiência muito... levaram uma peia, que é o que a gente fala, né?
que seria A essa peia peia? seria a bad trip, que você chama de bad tá. trip. Eles chamam de peia na ayahuasca. Entendi. Quando... Sobre a peia, né? Quando que uma pessoa entra numa peia? Quando a pessoa não aceita o que a medicina está trazendo. Não quero olhar, não quero saber, não quero, e a pessoa fica e vai ficar aquilo ali. Não tem muito como controlar tua mente, né? Tu vai estar ali, talvez vendo algo que tu realmente não queira ou algo que tu tenha medo, por exemplo, algum tipo de espírito ou animais também, por exemplo, a pessoa tem muito medo de aranha, ela vai ter medo e isso vai contraindo o corpo dela a ponto dela entrar nessa peia, na bad trip, né? Mas a única forma de tu não ter isso é só se entregando à medicina e, ok, vou aceitar que tá cheio de aranha aqui em cima de mim. Por isso? Porque é difícil. Tem um exemplo que eu sempre uso, a moça estava sentada com as mãos fechadas e ela dizia assim, eu não quero ver, não quero saber, não quero saber, não quero saber, não quero olhar para isso. A pessoa já tinha experiência, né? Aí uma guardiã passou do lado dela e perguntou assim, o que você tem que enxergar nisso aí, que você não tá querendo ver? E daí ela, com muita raiva, disse, tá, o que eu tenho que ver nisso aqui, né? E daí, ela contando pra gente no final que tava ela, o ex-marido de mão dada e mais as 5 amantes numa roda de mão dada. E quando ela se permitiu olhar para aquilo, ela foi jogando na... É como se ela foi jogada na pele de todas as outras. E daí ela enxergou que todas elas se sentiam iguais a ela. Desvalorizada, humilhada, desrespeitada. E no final, quando ela sentiu na pele tudo que cada uma sentia, ela enxergou que o problema era o caráter dele. Sabe, às vezes a gente dá aquela a gente mente pra nós mesmos, né? A gente romantiza, não, é porque elas são vagabunda, ele é homem, a carne é fraca, e não, ou você tem caráter ou você não tem caráter. Com certeza. E continuando na questão do individual, né, da pessoa tomar sozinha, eu pedi para tu trazer as microdoses, aí eu queria que tu falasse sobre essa questão de microdosagem, porque eu acho isso sensacional, porque a única vez que eu ouvi falar sobre microdose foi na questão do psilocibina, que é um tipo de cogumelo que te ajuda, também tem o juba de leão, tem outros tipos de cogumelo que te Sim. ajudam, mas eu nunca tinha visto na ayahuasca. Deixa eu pegar aqui. Pode pegar. Deixa eu mostrar aqui na câmera antes da gente falar. Esse daqui é uma microdose de ayahuasca. Como é que ela funciona? Quando eu comecei a ouvir a falar sobre a ayahuasca... Eu posso abrir enquanto tu fala? Pode pegar um copo, botar na... Não, aí na água não. Normalmente a gente coloca 2 dedinhos de água e daí pinga 5 gotas, né? Bem consistente, né? É. Nossa, legal. Quando... Tem um cheirinho de... Essa medicina aí é a mesma que a gente consagra lá no instituto. Ah, é Não igualzinha? É igual, não tem... Tá, Isso mas... é a que você vai tomar lá. Tá, não mas tem diluição em água nem nada. Eu não posso tomar isso daqui tudo direto, né? Não, Tipo, no gote-gote, né? Me explica então como é que eu posso tomar isso daqui e... Então, na época, quando eu comecei a ter o contato com a ayahuasca, eu via o pessoal vendendo microdose na internet. Na época eu comprei uma, né? Eles disseram que era para tomar 20 gotas todos os dias. Tomei um tempo, não sentia efeito nenhum, não sentia aquilo que eles falam que dá uma calma, que você acalma, que você fica mais presente e tal, né? Hoje eu entendo que aquilo que eu tomei era misturado com água. Tá. Porque daí o que acontece? Tem muitas pessoas que têm... O pessoal que trabalha e que vende microdose em alguns espaços, eles têm medo que você pegue isso aí, leva e toma os 50 ml em casa e tem uma experiência ruim. Imagina a pessoa na sala de casa, vendo ali um urso, querendo fugir do urso e a família inteira tentando tirar... tentando ajudar a pessoa, e quando bota a mão na pessoa, a pessoa acha que é o urso mordendo ela, e daí ela bate no pai, bate na mãe, quebra tudo dentro de casa, e aí o que vai sair lá na rua, né? Sim. O cara se drogou com aquele chá dos índios, né? Porque só vai sair a imagem negativa é a que se propaga, né? Acaba ficando manchado, né?
Então, e daí quando eu comecei com o espaço, tinha o meu pai, por exemplo, meu pai tinha dificuldade para dormir, né? E daí eu disse, pai, eu ouvi o pessoal falar, eu dei pro pai, o pai começou a tomar 5 gotas todo dia de manhã, né? Hum. E melhorou o sono dele. E daí tinham vários, eu vi alguns relatos na internet, daí eu peguei um grupo no instituto e disse assim, ó, vamos fazer uma experiência, vamos pegar cada um, vamos tomar todo dia 5 gotas, né? Porque a gente vê, eu vi esses tempos atrás na internet, o cara dizia assim, ó, toma 30 gotas, né? Aí eu fui olhar a graduação da concentração é 1 por 1. Aí por isso que eles tomam 30 gotas, mas daí um vidro de 50 ml não dá pra É. nada, né? Entendeu? Então, e a gente fez com ela pura, né? A diferença com ela pura. Tem pessoas que misturam com água e vendem só para ganhar dinheiro, tem de tudo, né? Em todo lugar você vai encontrar muita gente santa e muita gente podre. Uhum. E como é que eu faço uso disso aqui? Ah, tem pessoas que tomam. Tem pessoas que. Aí tudo que eu falo, né, com relação à microdose, é o relato da experiência das pessoas. Não é eu tô te prometendo isso, Não, com entendeu? certeza. Tem pessoas que tomam à noite 5 gotas, botam num copo com água, faz uma oração, toma, relatam que dorme bem e acordam no outro dia bem. Tipo assim, disposta, tem um sono reparador, né? Aí já tem pessoas que relatam que sonham muito. E daí tem gente que não gosta, né? E daí toma de manhã. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar de manhã. Durante o dia, o que que ela me ajuda, assim? Ela me dá foco. Sabe assim, Que legal. ó, você começa uma coisa e vai até acabar, entendeu? Você começa a sair fora, você volta. Sabe quando vem muita coisa pra ti ao mesmo tempo, pra te Uhum. resolver, e daí imagina que eu tô lá fazendo uma coisa, e daí um chama, outro chama no zap, responde um, responde outro, e daí quando acaba, tu não sabe nem onde é que tu tava, o que que tu tava fazendo, fica meio Sim. perdido assim. É. É, eu vivo nessa também, então talvez isso daqui acabe. Nossa, Mas- de verdade, isso É, daqui talvez me ajude, então. ajuda pra quem tem intestino preso, Sério? Que legal, sério, de verdade. normaliza, ajuda. Que massa, que massa. Eu Isso vejo um daqui é bem monte de legal. pessoas, as próprias consagrações ajudam pra isso, a regular, né? Porque na realidade as emoções guardam muito no estômago, né? Sim, Aí sim. o teu estômago trava, começa a travar o teu intestino. É a consequência de coisa Aham. guardada. E quais são os outros relatos que tu tem, assim, da microdosagem da ayahuasca que tu pode mostrar pra gente? Pessoas, uma mulher de Minas, por exemplo, com depressão profunda, viu um vídeo meu e daí entrou em contato, daí ela usou 30 dias, mesmo tomando as medicações todas, né? Ela, mesmo tomando as medicações junto com a medicação, porque ela não tinha como ela parar, né? Mas depois de 30 dias ela relatou que estava se sentindo melhor, né? Até estava querendo ir num espaço lá em Goiânia para conhecer, né? Porque ela sentiu assim, tu fica em paz contigo mesmo, sabe? É como se só que não vai resolver, por exemplo, uma questão profunda, no meu ver, entendeu? Não substitui Uhum. a consagração. Entendeu? Não, e também eu não sou a favor da pessoa usar a microdose, por exemplo, a pessoa tem problema com insônia. Vamos supor que você toma o Rivotril ou qualquer outra medicação e você sabe ali, você lê a bula daquilo ali, você sabe o mal que faz, né? A Faz. longo prazo, né? Então você vai usar a microdose, né? Eu quero tomar para corrigir a minha insônia, né? Você vai fazer o uso da microdose por uns 4 meses, por exemplo, né? E você vai ter que consultar o médico lá que receitou aquela medicação, né? Conforme você vai tomando a microdose, vai ter conversa com o médico e começa a fazer um desmame, por exemplo, do Rivotril, vou usar como exemplo o Rivotril, e você consegue, por exemplo, largar ele, né?
depois de um tempo você vai ter que largar a microdose, porque você não vai tomar a microdose a vida inteira para dormir. Na minha opinião, você tem que voltar ao teu estado natural. E Então- também, muitas vezes, por exemplo, o que está causando a insônia não é algo físico. Às vezes é algo externo. Se você assumiu muita responsabilidade, né? Teve um cara que foi consagrar uma vez lá que ele dormiu a cerimônia inteira. Né? Tomou 3 doses e dormiu a cerimônia inteira. E o cara tinha insônia. No final eu fui conversar com ele e tal. Ele disse assim, parece que eu dormi a eternidade, porque ela faz você descansar. Se você não se prepara, muitas pessoas dorme a primeira dose, a primeira hora inteira. Aí quando ouve a gente chamar para a segunda dose, aí a pessoa acorda, leva aquele susto, eu dormi, né? Faz a pessoa descansar. Já muitas pessoas assim, um dia, enfermeira, faz plantão no SAMU, plantão no hospital, plantão não sei o quê, plantão, sabe? Semana inteira, não tem nem como a pessoa fazer um preparo, né? Chega lá morta de cansada, tomou, dormiu 2 horas. Depois que vivenciou alguma coisa, faz a pessoa descansar. Às vezes era isso que ela estava precisando também, a medicina foi lá e entregou, né? Sim. Bem provável. Tinha um vizinho meu, um senhor de idade, ele tava muita pressão alta, muita aceleração e tal, né? Aí eu peguei, dei uma pra ele e disse assim, toma 5 gotinhas, né? Porque ele era muito estressado, ele tava tendo que tomar medicação pros nervos, né? Aí ele começou a tomar, uma semana daí eu falei, daí seu Altino, como é que tá? Ele disse, parei de tomar, porque acalmou tanto que ele disse assim, eu tava vendo o jogo do Grêmio, dormi sentado, perdeu o jogo, mas é que na realidade ele tá tão estressado que vai fazer ele descansar no começo para depois ele Estabilizar ali, né? estabilizar, entendeu? Só que daí, tipo assim, ele começou a fazer o uso, viu que tava fazendo efeito, não quis mais, porque ele queria, sabe, a pessoa não quer fazer o processo. Sim, com certeza. E também tu tem a isso daqui Essa aí é da Jurema. Tá, primeiro eu quero saber o que é Jurema, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu sei que é uma plantinha que parece um bigodinho branquinho, não é? É isso, não é? Não, É Jurema? a Jurema é uma planta que dá no sertão nordestino nas áreas mais áridas. Parece aquela plantinha dorme-dorme que a gente coloca o dedo e ela acaba dormindo? Eu não. Não? É, parece. Eu acho que Eu nunca sim, parei eu pra acho prestar que sim. atenção. É que eu não tenho certeza, tá? Eu pesquisei no Google ali Jurema e me apareceu uma lá e eu me lembrei, parece a Eles dorme-dorme. fazem quem usa a Jurema é as tribos do Nordeste, né? As tribos nordestinas usam a Jurema. Tá. A Jurema, ela é feita... Tem feitios que eles fazem das folhas e do caule, né? E um pouco da raiz. Mas aqui, aonde tem a maior concentração de DMT é na raiz dela. Tá. E daí eles fazem Eu tô com Eles fazem o chá da raiz. deu uma trancada aqui, mas pode ir falando. Vou tentando Hã? abrir. Ela é um espinheiro, né? Ah, que bonitinha. Ela é menos densa, né, do que a... Ela é mais Legal. líquida. Tá, e o que ela faz, assim, com o nosso corpo? Não essa Ela parte é aqui. antibactericida, antimicrobiana, Tá. tá? E ela tem uma concentração de DMT maior do que a própria chacrona que é feita ayahuasca. Nossa. Só que ela não... Se você tomar só ela, você não... Vamos supor que você vá numa consagração e toma só a Jurema. Você não vai entrar... Não vai ter uma expansão de consciência. Porque o DMT não é algo externo ao nosso corpo. O nosso corpo produz Isso. o DMT numa quantidade bem grande quando nasce e quando morre, né? E produz uma quantidade menor durante a vida no dia a dia. Então, se você pega, por exemplo, a Jurema e toma um copinho de 50 ml, de 100 ml, por exemplo, da Jurema, você vai ter o benefício dela do antimicrobiano, antibactericida e tal, né? Agora, você não vai ter uma expansão de consciência, você tem que ingerir um imal antes. O que seria isso? O imal, ele é um inibidor de monoaminaxidase.
É a palavra. Um nome bem difícil. Da parte química, assim, da parte científica, explicando de uma maneira leiga para a pessoa entender, imagina que o teu estômago tem uma proteção. Quando você toma um imal, ele abre essa proteção, ele quebra essa proteção. Então, por exemplo, o jagube contém o imal e várias outras propriedades. O jagube funciona como o imal e a chacrona tem o DMT. Então, o jagube ele abre o caminho para o teu estômago absorver o DMT. Então, toda a dieta para você participar de uma consagração não é só em respeito à medicina, é em respeito ao teu corpo também. Porque quando você quebra essa defesa, absorve o açúcar, imagina se você come enlatado, essas coisas assim que tem um monte de química, tudo aquilo vai pro teu fígado e pro teu rim. Então, por isso que você tem que fazer uma dieta. E também no dia seguinte, né, os 2 dias seguintes também, é legal você fazer uma alimentação mais leve, mais natural, entendeu? Não comer, principalmente defumado, laticínio, coisas derivadas do leite, comida pesada, sabe? Uhum. E a Jurema, ela é uma consagração parecida com a ayahuasca? Ela te mostra as mesmas coisas que a ayahuasca ou ela é uma ciência diferente da ayahuasca? Tem pessoas que consagram somente a Jurema, daí eles usam a Ruda da Síria como imal, né? Toma a Ruda da Síria antes e depois toma a Jurema meia hora depois, por exemplo. Só que a Ruda da Síria é muito difícil de encontrar aqui no Brasil e ela é muito tóxica. Se você não souber ministrar Nossa. ela, você pode se dar mal, né? Então, quando a gente usa a Jurema junto com a ayahuasca, o jagube que contém na ayahuasca funciona como imal para abrir para o teu corpo absorver a Jurema. Uhum. Quando a gente consagrava só a ayahuasca, vamos supor, eu tô ali na minha experiência e tal, a ayahuasca vai vindo. Se você toma muita ayahuasca, vem muita coisa, muito acelerado. Imagina, a gente tá acostumado a olhar uma coisa por vez. Imagina que vem um monte de informação numa hora só, você não consegue lidar com aquilo, né? E também assim, ó, se você começa a ficar com medo e você abre os olhos ou se distraiu olhando para fora, às vezes você fecha os olhos de novo, você não volta mais naquilo que você estava. Tá. Entendeu? Uhum. Era mais fácil de você fugir, né? E no final das experiências era muito bagunçado, sabe assim? A gente quebrava muita. Quando a gente consagrava só ayahuasca, imagina que você participa de uma consagração, participa de outra consagração, participa de outra, e é como se você vai montando um quebra-cabeça. Quando a gente acrescenta a Jurema junto, é como se a ayahuasca vem fazendo um download de informações e a Jurema tá aqui junto assim, ó, calma, respira. Isso aqui é aquilo ali, aquilo ali, aquilo lá. Então, quando a gente consagra muito só a ayahuasca, as emoções estão muito é como se tu sente muitas emoções aqui, ó, ao ponto de atrapalhar o teu raciocínio, sabe? Se você tá ali numa choradeira, você consegue, vou conversar contigo, tu consegue conversar? Não tem como. A Jurema, ela acalma as tuas emoções para você poder raciocinar e entender. Só que também tem uma coisa, ela não deixa você fugir. Muitas vezes, tipo assim, ó, muitas vezes eu vejo muitas pessoas que consagram somente a medicina da ayahuasca, vai pro astral, isso, aquilo, tudo experiência muito linda, muito maravilhosa e tal, né? Às vezes pessoas que consagram a medicina já faz anos e a vida aí não muda, entendesse? Quando você consagra a Jurema, ela até te leva para experiências espirituais, te leva também. Só que se a tua vida estiver toda errada, primeiro você vai olhar para a tua caminhada terrena aqui. Ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E vamos supor, se você levanta, vai no banheiro, volta, fechou os olhos, continua da onde parou. Ela não deixa você fugir da questão que tá vindo naquela cerimônia para você.
Nem um minuto. Ah, que legal, que diferente, né? Ela te dá firmeza na força, que a Uhum. gente chama de firmeza, centramento para você navegar, sabe? Ela amplia, assim, um leque de detalhes para te... Não tem como, no final, dificilmente você fica com dúvidas. Interessante. E na questão aqui da microdose, o que que ela te ajuda? Eu tomo ela junto com a ayahuasca. É? Eu tomo 5 de uma, 5 de outra. Ah, legal. Mas ela resolve o que na vida? Te deixa mais calmo? Te deixa mais centrado que nem a Ela tem uma ayahuasca? concentração maior de DMT, Aham. potencializa o próprio efeito no meu ver, assim, Uhum. entendeu? Que interessante, cara. Eu adorei essa questão de tu trazer à tona um pedaço da medicina pro cotidiano, né? Que as pessoas podem usar para que isso auxilie as vidas delas, né? Não tirando, claro, o merecimento de uma É, consagração. normalmente, assim, se uma pessoa quiser... Eu vou dar um exemplo, teve um menino que ele tinha um problema que era no corpo cheio de ferida, né? Esqueci o nome da Psoríase? doença. Não, não era Não. psoríase. Dermatite? Dermatite atópica era a palavra. E daí, na época, a mãe do menino... Imagina a irritação na criança, né? A Ah, mãe do menino imagino. procurou a Jane e lá, a minha esposa lá em Braço Norte. Daí ela pegou e deu pra mulher e disse assim, ó, dá 3 gotinhas pra ele todo dia. Vamos fazer um... Não custa tentar, né? Já tinha tentado de tudo, né? Ela notou que o menino, a criança acalmou e começou a secar as feridas, né? Só que daí o marido dela era evangélico, começou a brigar com ela, que aquilo era coisa do demônio e tal, pediu pra parar de dar e no fim ela parou, começou a piorar. Aí ela discutiu com o marido e continuou dando. Eu até tenho as fotos do menino lá, assim, a pele do menino tudo lisa, saiu tudo. Ah, que legal. Incrível, assim, e daí ainda... Ela falou com a minha esposa na época e disse que a professora perguntou o que que fizeram, que parece que benzeram o menino, porque ele batia nos outros alunos, né? Era muito revoltado no colégio e acabou assim. E depois ela não deu mais pro menino, sabe? Resolveu. São coisas que relatos que a gente vai tendo, né? Durante a Uhum. caminhada, né? Mas tem muitas pessoas, por exemplo, que às vezes entram em contato querendo levar a microdose, que a gente sabe que a pessoa tá querendo tomar em casa sozinho, aí a gente já Uhum. corta fora, não, porque a gente não, a pessoa não deve tomar por tomar, entendeu? A pessoa tem que ter uma intenção, né? Vamos supor, a pessoa tá passando por um momento da vida que tá muito difícil, né? Tem que ter um motivo, né? Não, Sim. é igual comer sem estar com fome, é a mesma coisa. Tem que ter uma intenção, não tem como, né? Tu vai tomar uma medicina que vai te ajudar em algo, tem que ter uma intenção ali. E falando em intenção, a intenção do meu podcast é sempre ajudar as pessoas, né? Em várias questões da vida. E toda pessoa que vem aqui, eu sempre faço uma pergunta que é o seguinte: se tu tivesse um megafone para poder ajudar as pessoas do mundo inteiro, com algum conhecimento teu, ou alguma coisa que tu adoraria falar para todo mundo, do mundo inteiro, para ajudar essas pessoas, o que que tu falaria? Eu terceira consagração minha em Braço Norte na época. E na época eu não tinha experiência, eu tomei muito, né? Acabou a cerimônia. Acabou a cerimônia no final. Eu levei 2 horas assim para conseguir levantar do colchonete, né? De tão alto que foi a força. Quando eu Quando eu voltei em mim, assim, de estar totalmente consciente, porque depois você tá do mesmo jeito que a gente tá aqui agora, quando passa o efeito, né? Eu passava a mão naquele piso, a vontade era de beijar, de lamber aquele chão e dizer assim: como é bom estar aqui, vivendo tudo isso, sentindo. As pessoas precisariam sentir isso pelo menos uma vez na vida, sabe? Eu era ingrato, reclamava da vida, sabe? A pessoa
A pessoa que tá lá, por exemplo, que ela usa cocaína, por exemplo, pra sentir prazer, ela não sabe o que que é sentir prazer de viver. Sabe, você chegar em casa, olhar pra tua família, sentir, sabe, prazer de estar vivo, de ver eles ali, de não tem explicação. As pessoas deveriam se permitir, pelo menos uma vez na vida, conhecer. Eh, hoje, por exemplo, a gente veio aqui, né, o intuito maior dos meus vídeos da é divulgar mesmo a medicina para as pessoas, para quebrar o preconceito, o medo, né, porque a gente vê tanta gente sofrendo que poderia ajudar, né, entendeu? E quantas pessoas, assim, entraram em contato comigo, às vezes 3 meses depois e disse assim: "Olha, eu vi um vídeo teu e eu criei coragem, e eu fui, já tô na minha terceira experiência, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida". Uma coisa é você ir ouvir uma pregação, não tô desmerecendo as igrejas, meu Deus, né, mas, você ouve a palavra, você ouve a palavra, você ouve as pregações, você ouve os louvores, você sente uma paz enorme, mas você abrir essa conexão, sentir, elevar a tua consciência ao ponto de você sentir, sair daquela coisa falada, do racional, não tem. Outro dia teve um cara evangélico que ele disse assim: "Olha", evangélico já há anos, né, assim como a mãe daquele rapaz, ela disse assim: "Lá no começo, quando eu entrei pra igreja, eu falava com Deus, eu sentia, sabe?". E ela tomou o chá a primeira vez, ela disse assim: "Eu nunca conversei com Deus", a forma dela descrever, né, "como eu conversei hoje aqui". Há muito tempo eu estava em busca de sentir aquela conexão que eu sentia lá no começo quando eu entrei pra igreja, ela falou. E hoje continua, frequenta a igreja, não quer dizer que você vai fazer você entender a tua religião, vai fazer você entender a tua sensibilidade com relação à tua mediunidade, vai reforçar a tua fé e vai desconstruir tudo que tem que desconstruir. Tudo aquilo que está te prejudicando, de certa forma, né? Vai fazer. Se você estuda muito o assunto, a Bíblia, vai fazer você entender numa profundidade aquilo que você estuda, sabe? É incrível. Imagino, cara. Me deu mais vontade ainda de consagrar agora, de verdade. Mas Cada vez mais as pessoas vêm aqui, mais eu sinto vontade, cara. De verdade, porque é uns relatos tão bonito. Ver tu se emocionar, isso me enche de vontade de conhecer essa medicina, de sim. verdade. E nessa questão de conhecer, como é que as pessoas podem te conhecer melhor ou até mesmo conhecer o teu instituto, caso elas queiram ir lá consagrar a ayahuasca? Tem Instagram? O teu Tem o Instagram? Instagram, Instituto Me, né? MEE, É, né? é Instituto MEE, né? Aí lá tem o telefone, lá tem vários vídeos da gente falando sobre o assunto, e daí a pessoa entra em contato, vai receber todas as informações ali já na automação de como funciona, né? Depois vai ser direcionado para falar comigo, vai receber a agenda, vai receber a anamnese para preencher, né? Às vezes tem pessoas que não gostam de automação, eu interrompo ali, né? E eu vou responder depois, mesmo que a pessoa não dê continuidade, eu vou perguntar se a pessoa tem alguma dúvida, né? Eu vou fazer uma entrevista com a pessoa, né? É legal. Boa essa parte da anamnésia, né? Porque Tem tem que que ter. conhecer, Se né? você for num lugar onde simplesmente eles botam o teu nome na lista, foge. É. Foge que os caras não sabem o que estão fazendo. Imagina,
provavelmente deve ter essas perguntas de esquizofrenia, né? De se a pessoa tem, né? Tem, eu vou querer saber se a pessoa usa droga, se a pessoa incorpora, se a pessoa não incorpora, se a pessoa tem experiência de... É grande a Legal. ficha. Que bacana. Vou que bacana. perguntar bastante coisas. Theo, muito obrigado pelo episódio, cara. De verdade, eu gostei muito dos teus relatos que tu trouxe aqui, dessa questão de tentar mentalizar o que acontece na cabeça das pessoas que usam. E eu acredito que tu conseguiu me ilustrar bastante, eu tenho certeza que ilustrou bastante para as pessoas Sim. também que assistiram. Então, muito obrigado de verdade por esse episódio. A minha forma de ajudar é divulgar. Com certeza, tá fazendo certo. De verdade, o teu Instagram eu tava vendo lá pra dar uma estudada, né? E eu fiquei caindo lá nos teus Reels, achei muito massa a forma com que tu fala também. De verdade, parabéns. Ainda tem que mudar. A gente vai melhorando, a cada dia vai melhorando, né? Um pouco, né? Com certeza. Agradeço a oportunidade, né? De ter vindo aqui e tal. Outro dia, se quiser, sempre estamos à disposição aí para trazer consciência para as pessoas, né? Com certeza. Muito obrigado. Gratidão, muito obrigado também. De verdade. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei. E também, se você tem alguma dúvida, algum problema relacionado à sua vida que você queira corrigir, comenta aqui nos comentários para que eu consiga trazer algum profissional da área para que ele possa responder a sua dúvida, tá bom? Tem o meu canal de cortes aqui do podcast, também tem o meu Instagram, o Instagram do Theo, o Instagram do instituto dele, para vocês conhecerem e dar uma olhada nessas questões que a gente acabou de falar, tá? Se inscreve aqui no canal. Muito obrigado. Tchau, tchau.